sou Márcio Mafili, sou da Secretaria Nacional de Aviação Civil e hoje estou aqui com a Adriana Rolim para a gente apresentar um pouco da nossa experiência na SAC como projeto piloto do governo federal na implementação do BIM. O decreto 10.306, dentre outros ministérios, nos abarcou e a gente embarcou nesse desafio. A apresentação vai seguir esses 7 tópicos. Primeiro, quero falar um pouco do que é o BIM. Por que escolher BIM para aeroportos? Na sequência, nosso histórico, uma cronologia das nossas atividades, os desafios que temos enfrentado nesses 10 anos, a estratégia, como ela foi desenvolvida, os resultados e um pouco sobre próximos passos. Eu acho que aqui dentro todo mundo já ouviu falar BIM, eu não vou me ater à explicação. Eu queria talvez simplificar um pouco a percepção. Todas as ferramentas se desenvolveram absurdamente e a capacidade das ferramentas hoje nos permitem fazer as coisas das mais variadas formas possíveis. Eu prefiro definir o BIM como se fosse uma onda de conhecimento, um momento em que a gente fez um marco e falou, cara, vamos parar e organizar as coisas, estruturar nossos processos e pensar novamente em gestão. Então, eu prefiro ver o BIM dessa forma e acho que é esse o momento que nós estamos, de rever tudo que fazemos e como vínhamos fazendo e estruturar a melhor forma de fazer melhor, aproveitar toda a potencialidade dessas ferramentas e organizar o trabalho, né? Se cada projetista for conduzir o trabalho de uma forma, ninguém vai se falar e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nem as empresas de software vão conseguir nos apoiar e tampouco a gente vai conseguir se entender com as projetistas, com as empreiteiras na execução das obras. E por que escolher o BIM para os aeroportos, né? Essa imagem é o modelo do aeroporto de Maringá, que foi a nossa primeira obra construída. O aeroporto é uma estrutura relativamente simples, mas muito complexa. Se a gente pensar que tem uma pista em Maringá de 2.200 metros, uma pista de taxiway paralela a essa pista e outras auxiliares, né? Um pátio de aeronaves, uma estrutura de terminal de cargas, estacionamento, acesso. E para o aeroporto ainda tem uma série de áreas de segurança, né? Em que eu preciso que essas áreas estejam livres de obstáculos. Então, o aeroporto é muito complexo e o BIM me trouxe algumas possibilidades. Eu consigo fazer uma simulação construtiva dessa obra, então eu consigo me antever aos problemas na execução de obra. Pode ser que um equipamento durante a obra vire obstáculo para a operação do aeroporto, eu preciso recuar a cabeceira da pista. A gente precisa claramente de uma coordenação entre disciplinas. Eu estou tratando tanto de infraestrutura quanto edificações, então nosso desafio é gigante em relação a isso. Eu precisava ter uma acurácia de informações maior, já que eu tenho dezenas de disciplinas trabalhando e precisando ser compatibilizadas, né? Eu preciso ter muita atenção ao tempo e aos custos durante a construção. Pense que um aeroporto parado gera um impacto econômico enorme, né? Eu tenho uma série de problemas com essa situação. E se eu conseguir ter um cronograma que vai ser cumprido, prevendo o fechamento do aeroporto, por exemplo, uma obra noturna, é um gol, né? Como é que a gente compra passagem com 6 meses, 1 ano de antecedência? Imagina a companhia aérea para mudar a malha porque uma obra atrasou. Então, para o aeroporto é fundamental. E a própria melhoria da gestão e operação do aeroporto. Então, essa foi a oportunidade que a gente viu para se tornar um dos projetos pilotos. Nosso histórico começou em 2013 com um contrato que foi feito com o Banco do Brasil. Foram mais de 200 milhões em investimento em estudos e projetos. Foram concluídos mais de 200 estudos preliminares, estudos de viabilidade, levantamentos e 70 anteprojetos. Os primeiros anteprojetos começaram a ser concluídos em 2016. A gente bota o marco aqui de criação do comitê, mas os trabalhos começaram muito antes. Na verdade, tem sido um prazer hoje encontrar uma série de amigos e referências, né, que a gente construiu nessa história. O MDIC coordenou esse processo na época de estruturação desse projeto. Posteriormente, a SAC fez em 2018 um workshop em BIM, lá em Brasília. Nosso primeiro projeto básico foi o aeroporto de Maringá, foi concluído em 2019, foi feito pela contratação integrada. Mais para frente, em 2020, iniciamos as obras de Passo Fundo, Governador Valadares e Bom Jesus. E, a partir de 2021, começamos a divulgar nosso trabalho. O primeiro marco dessa divulgação foi o nosso manual de projetos. Além disso, a gente também, em 2021, ainda publicou uma instrução normativa que regulamenta o decreto 10.306. A gente definiu quais projetos precisariam ser feitos em BIM.
porque também eu fazer um recap de pista em BIM, a gente não viu muita lógica. Então, a gente definiu os critérios e quais parâmetros seriam adotados para que isso acontecesse. Mais recente, agora em 2023, nós tornamos público o nosso plano de implantação e implementação BIM. E aqui eu acho que é o coringa da palestra, e é o que eu queria que vocês se fixassem, que é a última entrega nossa, agora em janeiro, e é o documento que estruturou todo o nosso planejamento. Então, se a experiência da SAC está escrita em algum lugar, está nesse documento, o documento é público, está no site do Ministério e é acessível. As empresas que estão batalhando e estruturando a implementação, leiam o documento, pode servir de referência e apoiar vocês. Como foi dito mais cedo, muita coisa foi construída e a gente tem que aproveitar o que foi construído. E, por outro lado, eu peço, por favor, nos ajude também a melhorar esse documento ou a propor melhorias, complementos, enfim. O que a gente via de problema na época com esses projetos, né? Não atendimento de normas, o setor é muito regulado, a ANAC tem uma série de regulamentos. As obras, o planejamento era muito ruim desses aeroportos regionais. Os documentos não conversam, memoriais que não falam com planilhas, que não falam com as plantas. Além disso, tinha muito retrabalho em revisão. A nossa média de revisão de projetos é de 5 revisões. É uma média altíssima. A gente não conseguia fazer projetos em menos de 1 ano e meio. Os projetos incompletos, muitas disciplinas são negligenciadas durante o desenvolvimento, e a ausência de diretrizes consolidadas, quer dizer, os projetos eram iniciados sem que estados e municípios conseguissem ter diretrizes para sequer contratar e tampouco para fiscalizar esses projetos. O que a gente observou em complemento, isso olhando para dentro, né, o slide anterior, e agora olhando um pouco de maneira mais geral, a dificuldade de capacitação das equipes dos estados e municípios. Talvez esse seja hoje ainda um entrave muito grande. A gente executa de forma descentralizada, repassa recurso, financia projeto e acompanha. E acaba, então, que ao invés da gente dar orientações para uma projetista, a gente precisa dar orientações para uma fiscalização do Estado que acompanha essa projetista. E, além disso, a própria projetista. Então, a gente acaba impactando uma cadeia bem longa. As restrições organizacionais, acabei falando bastante disso mais cedo no painel. Órgão público sempre terá dificuldade de contratar e adquirir as coisas. Tem dificuldade de pessoal, dificuldade de contratar capacitações. Nada do que a gente planejou cumpriu-se o prazo, pelas dificuldades, sejam orçamentárias, sejam dificuldades da estrutura. E ainda sobre a mudança cultural. Cada um, seja quem não implementou o BIM ou quem está muito avançado no BIM, vai ter seu desafio em relação à mudança cultural. A mudança cultural vai acontecer porque o BIM vai continuar evoluindo. Quando a gente olhar para frente e ver onde quer chegar, quando a gente chegar lá, as coisas já terão andado muito. A gente está correndo atrás do prejuízo, na verdade. Então, essa mudança cultural vai fazer parte do desafio de trabalhar com o projeto. E a gente tem que absorver isso, e as equipes têm que absorver isso. Temos que passar isso para as equipes. A gente brinca lá na SAC, né, Adriana, que a gente não faz a mesma coisa todos os dias. É absolutamente diferente cada dia nosso. Por favor. Bom, seguindo a linha da nossa estruturação de uma estratégia, né, primeiro a gente teve que olhar até para a própria estratégia BIM-BR, porque por mais que muitos, o que eu percebo, uma percepção minha, muitos órgãos e entidades estão até esquecendo que existe já no Brasil a estratégia BIM-BR. Então, nós olhamos para os objetivos dessa estratégia, né, tentamos, e a gente não colocou aqui 20 objetivos para a SAC, nós tentamos limitar aí a 6 objetivos, né, de forma aí sutil, que a gente pudesse, aí, no horizonte de 5 anos, começar a alcançar, né, e, dessa forma, nós mapeamos esses objetivos específicos para nossa organização, que seriam a expansão da base de informação de projetos aeroportuários, a visualização da solução, como o Márcio falou, né, que facilita muito a comunicação entre a própria equipe de operações do aeroporto e todo o desenvolvimento da obra, né, então, a gente conseguindo compartilhar, comunicar melhor essa simulação construtiva, a gente, com certeza, vai mitigar aí muitos riscos, né, que são comuns aí numa obra de aeroporto, né. Aumentar a acurácia dos orçamentos de obras, e com isso, com certeza, a redução de custos. Garantir a coordenação entre disciplinas do projeto. Mas, assim, eu tive até citar esse caso, assim, que eu sempre comento. A gente tem que levar isso muito a sério, porque, às vezes, a gente fala em
fazer análise de interferências entre disciplinas. Aí chega no momento que você está acompanhando o projeto em BIM, verifica que houve um clash lá entre fundação e aí a empresa projetista olha para você e diz, não, a gente resolve isso na obra. Então, perdeu-se, né? Aí eu disse, então não é mais BIM. Se resolve na obra, não precisa mais ser projeto em BIM, porque a gente está tentando antecipar essas questões para resolver ainda em fase de projeto e não para ter a resposta de resolver esse tipo de questão durante a obra, que vai gerar com certeza mais custo. Quinto objetivo nosso seria desenvolver o planejamento de obra mais realista. Então, a gente, inclusive, teve desenvolvimento de alguns insights aí, utilizando realidade virtual para tentar começar a pensar realmente num planejamento que traga, como o Márcio falou, os equipamentos que são utilizados, se vai interferir, né, na questão de rampa de aproximação de aeronaves e trazer isso de uma forma mais realista. Hoje, eu posso dizer com clareza para vocês, não está. Né? Eu pego assim, simulações construtivas, parece um conjunto de sapatos. Cobertura, tudo assim, muito macro. A gente tem expectativa de conseguir melhorar ainda esse processo, né, em relação para atender aí da melhor forma o nosso objetivo. Aprimorar a qualidade no atendimento a requisitos normativos de projeto. E aí, voltando no ponto que o Márcio falou, muitas das ferramentas hoje que a gente tem, né, que dão suporte à metodologia BIM, elas ainda não contemplam todo o grau aí de exigências normativas em relação a esse setor de aeroportos. Então, até a gente tem projetos aí em vista, né, para começar a estruturar, né, regras de checagem, utilizando ferramentas aí para conseguir abraçar também esse processo aí de verificação a termos desses requisitos normativos, né. Passamos aí por uma fase de diagnóstico, né, que foi um trabalho muito interessante da consultoria Recepet, sob coordenação do professor Leuzin, que durante, acho que cerca de 1 ano, não foi, Márcio? Foi 1 ano de trabalho, né, verificando questões em relação à infraestrutura tecnológica, processo, capacitação da equipe. E hoje a gente tem, graças a esse suporte que foi dado, a gente tem condições até de utilizar essa planilha de diagnóstico e a gente passou a realizar esse autodiagnóstico para tentar, né, ver como está esse nosso índice aí a termos de aumento da nossa maturidade, né? Infelizmente, como vocês podem observar, um dos nossos piores resultados foi em relação à questão da infraestrutura tecnológica. A gente conseguiu já melhorar, né? Como a gente conseguiu melhorar? Uma coisa que quando eu entrei na SAC falei, eu já tinha um pouco de experiência na Infraero em relação à implementação do BIM, eu estava no planejamento estratégico, né, Guilherme também. Então, a gente, quando está no planejamento estratégico, que você sai da caixa da engenharia, você percebe que fora da engenharia o pessoal não leva, nem entende o que é metodologia BIM. E aí você tem que ter todo um trabalho de convencimento dessas outras áreas também. Eles precisam entender o que é BIM, eles precisam entender que existe o decreto, eles precisam entender como que trazer o pessoal no nosso manual. Né? Então, a gente acredita muito nessa... E eu lembro muito de uma fase também, quando eu ainda estudava na escola técnica, né? Que eu peguei um jornal classificado e fui lá no reitor e falei, olha, o pessoal do mercado está exigindo CAD. Na época, as salas todas eram pranchetas. Então, foi assim um choque. Como assim, curso de CAD? Né? E o reitor viu lá o anúncio, realmente exigia, né, que tivesse o técnico de edificações, tivesse conhecimento em CAD. Ele falou, então vamos montar a nossa primeira turma de CAD. E foi feito. Mas era impressionante, né, o grau de resistência. Os professores falaram, sem a prancheta. Isso aqui nunca vai acabar, você sempre vai... Aconteceu. As salas que tinham pranchetas foram sendo desativadas e transformadas em laboratórios de informática. Né? E, então, assim, são momentos da engenharia que a gente sabe que não tem, como a gente se fala, né, um caminho sem volta. Né? Eu acredito muito nessa situação. Então, o nosso manual ele contempla desde aeroporto, planejamento, porque, sim, planejamento é um gargalo no Brasil, parece que o pessoal gosta de planejamento no Excel. É um negocinho, você pede um cronograma Excel, você não tem vinculação de atividades, não vai ter nada, mas o pessoal quer entregar cronograma Excel. Aí a gente até colocou no nosso manual, opa, só pode entregar isso em Project ou ferramenta similar. Começamos a marcar restrições até nesses aspectos. Então, é como o Márcio falou, vai muito além do... Opa, acho que tem que correr mais. Pode passar. Tivemos a publicação também do nosso plano de implementação, né, que ele foi também um grande marco aí, porque
acabamos desenvolvendo nosso plano de execução BIM, um template. A política de uso de site, né, que a gente tem site para cada projeto que a gente recebe, né, das projetistas. Também temos um manual de automações desse site, porque os sites eles não são puramente... A gente utiliza a ferramenta SharePoint, mas a gente não utiliza apenas como um gestor de arquivos. Por trás existem automações que foram desenvolvidas de forma orgânica, né, buscando atender ali a nossa exigência em termos de processos, né. Nosso plano ele foi dividido em 2 etapas, que seria o plano de implantação organizacional e plano de implementação. Nessa primeira etapa, a gente buscou mostrar o nosso diagnóstico, a questão do alinhamento estratégico, tanto com o Ministério como com a estratégia BIM-BR. E no segundo, já o nosso PEB, toda a aplicação, manual. Então, já numa aplicação, né, e aqui uma visão mesmo estratégica do que seria esse processo na secretaria. Essa é a imagem do site, que é o nosso ambiente comum de dados. E, basicamente, aqui é o trecho do site em que se emite um relatório, né? A gente tem informações detalhadas das disciplinas que estão apresentadas, nos formatos de arquivos, quantos arquivos são. Essa é a primeira etapa da entrada de todo o acervo que é apresentado à Secretaria Nacional de Aviação Civil. Nós não recebemos mais links, nós não recebemos mais HD com projeto, nós não acessamos o CDE das projetistas. A intenção nossa é, como órgão público, receber no nosso CDE, que tem as funcionalidades que nos atende, o material final para aprovação nossa e análise em apoio aos estados e municípios que são fiscais desses contratos. Um pouco sobre o núcleo BIM, que a Adriana falou mais cedo. Essa foi das principais estratégias para evitar os problemas de restrições organizacionais. O núcleo envolve desde a nossa assessoria de comunicação até todas as outras coordenações que são paralelas à nossa e que não tratam do BIM naquele momento, mas em algum momento no processo acabam interferindo conosco e havendo necessidade de envolvimento. O núcleo deve ser publicado agora com a instrução normativa e reestruturação do Ministério nos próximos meses. A gente vai remobilizar o núcleo, por conta da transição a gente estava suspenso. Basicamente seguimos nas 4 frentes conhecidas, né? De pessoas, normas, tecnologia e processos. Aqui, então, estamos enquadrando e resumindo toda a apresentação nossa. Eu vou passar esse slide um pouco mais rápido, para não perder muito tempo. Um resumo que eu apresentei mais cedo, para quem não acompanhou, a nossa carteira tem 20 projetos, são 13 estados impactados por esses projetos, já foram 3 obras entregues, a gente está com 5 obras em execução, com 2 entregas previstas para os próximos meses e outras 3 obras se iniciando agora. E 12 projetos hoje em andamento, já adotando o manual. Então, de Maringá para baixo, a gente já tem o manual implementado, e as contratações todas referenciaram o manual, e a gente está conduzindo esses projetos já alinhados ao manual, e os resultados são muito bons, né, Adriana? Aqui, a primeira obra que eu comentei, Maringá, que a gente viu o modelo lá atrás. Aqui é foto ainda do estágio de obra, com a faixa de pista ainda sem cobertura vegetal. Foi uma obra de 80 milhões. Um pouco da obra de Passo Fundo, a obra também entregue. Aqui já incluindo edificações, o terminal e seção contra incêndio. Aqui as obras de Joaçaba, Santa Catarina, que eram obras só de infraestrutura e alargamento da pista e ampliação da estrutura do lado do ar, né? Aqui um pouco de Bom Jesus, no interior do Piauí, onde a gente está reconstruindo o aeroporto, um aeroporto regional típico, né? E aqui Dourados é uma obra em parceria nossa com o Exército, que está em fase de construção da infraestrutura, e os projetos de edificações estão agora em fase de finalização para a licitação das obras. Essa é uma das obras mais recentes que foi dada a ordem de serviço, que é Jataí, e como eu comentei mais cedo, Santa Rosa é uma licitação que está em andamento, é uma obra de 45 milhões, 46 milhões mais ou menos, que está em fase de licitação da etapa de infraestrutura. Aqui foi um pouco do trabalho que eu havia comentado logo no início, né? Nós fizemos aí adaptamos, melhoramos um procedimento que a gente chama de gestão de riscos aí para essas obras, só que envolvendo a equipe do aeroporto, a equipe que não é de engenharia, né? Os operadores, o pessoal, toda a equipe mesmo que atua, que trabalha no aeroporto, e permitimos que eles fizessem essa análise de risco, participassem desse processo, vendo realmente o projeto, as simulações, né, tempo esgotado, né? E recebemos um prêmio da ANAC de inovação, né, por esse trabalho. Também publicamos um evento na Inglaterra. Finalizando,
Estamos planejando uma revisão do nosso manual. A gente pretende uma capacitação contínua da equipe. Hoje a gente tem uma parceria com a Universidade de Brasília. A equipe está realizando uma pós-graduação importante. Fomento de parcerias nacionais e internacionais. A equipe nossa cabe num Caravan. Acho que sobra espaço. O Caravan é uma aeronave de 9 assentos. Então, hoje está sobrando espaço, né? Eu estou contando já com os estagiários que estão chegando. Então, é uma equipe muito pequena e o trabalho é muito intenso e a gente precisa de parceiros para conduzir o projeto, né? A gente está num trabalho de alguns anos de melhoria da infra tecnológica do Ministério. Nosso objetivo, obviamente, é aumentar nossa maturidade BIM e atender as próximas fases do decreto, que basicamente, a partir de 2024, fazer o acompanhamento das obras em BIM, orçamentação e planejamento. Se me permitem 1 minuto, eu queria dar só mais uma palavra, e é mais uma orientação assim, para quem está iniciando no BIM e quer entender como caminhar, né? A minha orientação é que vocês descubram o que há de melhor no mundo, busquem os melhores expoentes, os maiores do mundo que façam os projetos. E, no segundo momento, olhem para onde vocês estão, como empresa, como órgão público. Observem qual é a capacidade daquela estrutura que você tem e qual o potencial dela. E desenhem, então, e planejem no plano de vocês passos curtos, mas passos firmes, passos que vocês consigam garantir a efetividade que aconteça. E sempre revise esse plano. Então, passado 1 ano, obviamente, nosso plano já vai estar atrasado e a gente já vai ter uma série de oportunidades de melhoria e uma série de gargalos que a gente não conseguiu atender e a gente vai precisar revisar. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa de mudança cultural, de perceber que a gente nunca vai se estabilizar numa posição e fazer a mesma coisa todos os dias. A gente vai estar sempre querendo melhorar e melhorar e melhorar. Tá bom? Obrigado. A gente queria deixar um tempo para perguntas. A gente fica à disposição. Depois.